Olá pessoal, saudações OnLuz. Aqui é a Margarete Ananda do Instituto OnLuz e no vídeo terapêutico de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações terapêuticas sobre as causas espirituais das doenças psíquicas. Certo, gente? Pois bem, porque existem muitas informações, muitas dicas, muitas recomendações do porquê que muitas pessoas estão desenvolvendo esses transtornos psíquicos e que eles vêm se agravando com o passar do tempo. E eu vou trazer para vocês então algumas dicas, algumas informações referente ao que se trata, né? Quais as causas espirituais de tudo isso. Mas nesse primeiro momento eu vou trazer uma abordagem através da medicina alopática, né? De como eles explicam então esses fatores que levam a essas desordens psíquicas em uma boa parte da humanidade, né? Pois bem, então, segundo a medicina alopática, né, segundo estudos médicos, estudos científicos, os transtornos psíquicos, as doenças psíquicas, elas são causadas principalmente por 4 fatores em específico, tá, gente? Que são fatores hereditários, né, ou seja, as pessoas carregam no seu gene, né, nas suas através da sua hereditariedade, através da sua formação biológica, né? Todo um fator hereditário que vem desencadeando e vem se manifestando através das gerações. Então são questões de ordem familiar, ancestral, muitas vezes, que as pessoas vão manifestando ao decorrer da sua vida e que venham a desencadear então também essas doenças psíquicas, tá? Outro ponto importante é que que a ciência então ela vem nos trazer de situações que podem vir a provocar ou que provocam então as doenças psíquicas são fatores biológicos, ou seja, fatores físicos do próprio corpo da pessoa, que são hormônios, vitaminas, minerais que estão em desordem, que estão em falta ou que estão em excesso no corpo, causando então esses certos prejuízos ou esses transtornos, essas doenças psíquicas, tá? Outra questão que podem ocasionar então nesses traumas, nesses transtornos psíquicos, as doenças psíquicas em si, é a questão então de fatores psicológicos, né? Pessoas que vêm apresentar distúrbios de situações mentais, emocionais, desordens nesse sentido que venham a causar então as psicopatias, certo? E por último, fatores ambientais, né, que são fatores do próprio meio em que a pessoa vive, seja um meio educacional, profissional, familiar, social, enfim, que venham a fazer com que a pessoa muitas vezes desencadeia essa condição psíquica, essas doenças psíquicas, e juntando tudo isso, né, unindo todos esses fatores, a pessoa pode desencadear então situações bem drásticas, situações bem perversas muitas vezes na sua condição mental, emocional, né, sentimental, fazendo com que ela venha a desenvolver então muitas das patologias psíquicas que nós conhecemos, tá, gente? Então, os fatores hereditários, eles desempenham um papel, digamos assim, muito importante nos transtornos de saúde mental. Porque justamente algumas pessoas elas vão acabar repetindo alguns padrões de comportamento dos seus familiares e esses padrões de comportamento eles vão sendo transmitidos geneticamente também. Tá? Padrões de comportamento, de sentimentos muitas vezes, que vai fazer com que a genética da pessoa venha a se tornar mais vulnerável e dependendo do setor, dependendo do ambiente em que a pessoa é colocada, dependendo de situações do estresse da vida, de situações de problemas em tudo aquilo que ela venha enfrentando, corre o risco então de ela originar o desenvolvimento desse transtorno mental, tá? Isso segundo estudos científicos, né, gente?
Além disso também, muitos especialistas acreditam que a disfunção então do controle dos mensageiros químicos do cérebro, ou seja, os neurotransmissores, também podem contribuir para que a pessoa, com o passar dos tempos, ela venha a desenvolver questões desses transtornos mentais, dessas doenças psíquicas, tá, gente? E a técnica de diagnóstico que pode vir a manifestar ou a trazer esse diagnóstico, então se a pessoa ela apresenta ou não um transtorno psíquico, são as conhecidas, né, a ressonância magnética ou também a tomografia por emissão de pósitrons, né, que são os dois exames mais adequados, né, exames de imagem que venham a contribuir então para esse diagnóstico, tá? Contudo, ainda não se está claro se essas alterações observadas nos exames de imagem são a causa ou o resultado do transtorno mental. Então, muitas vezes, o exame de diagnóstico ele pode apresentar, segundo o próprio site, né, especializado nessa questão de transtornos mentais, ele aponta justamente isso, de que esses exames de imagem ainda não são totalmente certeiros de saber se é exatamente aquela situação, aquela condição que a pessoa está manifestando, tá, gente? Então, existe essa dúvida ainda, né, de que a pessoa pode ou não realmente estar apresentando aqueles fatores ali que vão considerar ou que vão manifestar, então, o diagnóstico mais exato para dar início, então, a um verdadeiro tratamento relacionado a esses transtornos psíquicos, tá, gente? E quais são, então, as principais doenças psíquicas que as pessoas apresentam? Em primeiro lugar, gente, está a depressão, né? Que, segundo dados da OMS, são cerca de 300 milhões de pessoas que acabam desenvolvendo esse transtorno de depressão, que é o que muitos chamam, né, a doença do século, onde muitas pessoas acabam manifestando, então, tristeza generalizada, sentimentos de culpa, baixa estima, distúrbios do sono muitas vezes, mudanças no padrão alimentar, que são diagnosticados então como depressão, tá? Outro fator, né, em segundo ponto, nós temos ali a ansiedade, que também atinge milhões de pessoas, onde elas acabam tendo, digamos assim, um excesso de futuro, acabam sofrendo por antecipação, acabam não manifestando, digamos assim, uma paciência para aquilo que elas precisam aguardar. Então, elas acabam desenvolvendo o transtorno de ansiedade, que vai fazer com que elas não consigam esperar o tempo certo para desenvolver determinadas tarefas ou muitas situações que estão além disso tudo, que podem vir a desencadear, então, os transtornos de ansiedade. Outra patologia que é bem importante também e que atinge cerca de 60 milhões de pessoas no mundo, tá? Segundo dados da OMS, é o transtorno bipolar, onde a pessoa ela apresenta episódios maníacos, né? Alterações no padrão de humor, ela pode ir de um estado de euforia para um estado de completa depressão, de uma irritabilidade muito intensa, né? Então são situações em que a autoestima da pessoa ela fica também muito inflada muitas vezes, né? Um ego super elevado e acaba manifestando então muita questão de mudança de humor muito severo, tá, gente? Outra doença, né, que acaba se manifestando, entrando no rol então das doenças psíquicas, é a esquizofrenia, né, onde cerca de 23 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com esse transtorno, tá? Aonde ela entra então no rol das psicoses, ou melhor, das psicoses, gente. Então, essas doenças, né, a esquizofrenia mais precisamente, ela é caracterizada por distorções de pensamentos, por percepções, ou seja, a pessoa ela acaba tendo uma
percepção, ouvindo vozes, vendo imagens, ela acaba tendo um senso de identidade, um comportamento muitas vezes agressivo, um comportamento onde a pessoa faz com que as suas emoções também acabem se alterando um pouco mais, e ela acaba se tornando então uma pessoa violenta na grande maioria das vezes, certo, gente? E a última doença que acaba atingindo cerca de 50 milhões de pessoas é a demência, que é praticamente um estágio final, né? Onde a pessoa acaba tendo perda de memória, orientação, ela acaba não tendo orientação, ela acaba tendo pensamento vago, ela acaba não tendo uma compreensão sobre as coisas e muitas vezes ela acaba definhando, né? Entrando num estado muitas vezes de um total declínio da sua função cognitiva, tá, gente? Então, alopaticamente, né, são essas algumas orientações de uma forma assim bem sucinta, tá, gente, que eu trago para vocês, para a gente entender um pouquinho do que a medicina alopática ela vem a considerar como sendo transtornos psíquicos ou doenças psíquicas, tá, gente? Que podem afetar tanto crianças, né, que na verdade elas não vão ser consideradas como doenças psíquicas, mas sim como um transtorno de conduta, tá? Mas na fase infantil, né, independente da idade, crianças de 3, 4, 5 anos, elas já vêm apresentando transtornos de conduta, né? Jovens, adolescentes, ou qualquer idade, tá, gente? As pessoas elas podem vir a apresentar essas doenças psíquicas, tá? Então, esses fatores, né, que eu acabei de apresentar para vocês, são fatores que a medicina alopática nos aponta, tá? Mas, né, a gente vai expandir um pouco mais essas orientações. E através de um vídeo, né, que o amado José Trigueirinho Neto acabou fazendo, né, através de uma das suas partilhas, ele acabou comentando também sobre a depressão. E aí, nós vamos assistir agora um trechinho desse vídeo onde ele fala sobre a depressão, e logo depois desse vídeo eu volto para que a gente possa fazer uma análise mais profunda destas palavras e de algumas causas a mais que a gente precisa trazer para vocês para ampliar um pouquinho mais a visão das causas espirituais das doenças psíquicas. Vamos para o vídeo do Trigueirinho e logo em seguida eu volto então para a gente expandir um pouco mais. Uma depressão não se trata só com a parte consciente do indivíduo. Para tratar uma depressão, nós precisamos considerar também a parte subconsciente e a parte supraconsciente. Porque é da parte supraconsciente, é da parte superior do indivíduo que vem a solução para a depressão. Porque além desse eu interno, que não está muito contente dentro do corpo e, portanto, tenta se retirar, acima desse núcleo, nós temos outros núcleos mais profundos e mais poderosos. De forma que um núcleo mais profundo do que este que se deprime de estar aqui, um núcleo mais profundo pode resolver um impasse deste. Então, é ofertar tudo o que se faz ao eu interno, para ver se esse eu interno, se esse eu consegue se articular bem com a personalidade, com a vida aqui, ou se um núcleo mais profundo virá em auxílio. Mas uma depressão é sempre cuidada, é sempre tratada, não só no nível consciente, não só em nível mental, mas é necessária a participação de núcleos nossos mais profundos. Então, quando a gente tem o eu superior presente, não há como ficar deprimido. E outra pessoa pergunta o que é depressão. Quando nós vivemos algo diferente daquilo que é a vontade do eu superior, isto é, quando nós nos desviamos do caminho previsto,
Então, o eu superior tende a se afastar dos corpos. Não desliga completamente, porque seria um desfalecimento, mas ele se afasta o quanto pode e vai cuidar de outras coisas nos outros planos. Isto porque o indivíduo não segue ou não seguiu aquilo que era o caminho dele, o caminho previsto antes dele nascer pelo eu superior. Então, se ele não segue, a tendência do eu superior é se afastar. Agora, um afastamento um pouquinho maior é isto que é diagnosticado como depressão. Então, uma pessoa deprimida deve buscar o seu eu superior, deve buscar o seu eu interno. Não adianta estar tomando remédio e nem se fazendo de vítima, que está deprimido, para que todos tenham pena, compaixão e cuidem dele. Isto é o contrário do que deve ser feito. Quem está sentindo sinais de depressão tem que urgentemente se voltar para dentro e intensificar a sua busca. Tem que entrar na lei, porque em algum ponto está fora da lei. Há muitas pessoas, por exemplo, que não usam os próprios talentos, não usam os próprios dons suficientemente. Então nós todos temos dons, temos talentos e não usamos. Ou usamos uma mínima parte, não sei o que estamos fazendo, em vez de usar e de aplicar os nossos talentos. E esse é o caminho da depressão, porque o eu interno vai se afastando. Agora, não tem remédio para isso, a não ser você entrar no caminho e começar a manifestar aquilo que você veio manifestar. Começar a viver aquilo que você veio viver. Então aí o eu interno vai regressando, vai voltando. Pois bem, gente, ouvimos então, né, essa maravilhosa fala do Trigueirinho, onde ele apontou, né, alguns dos fatores causadores da depressão, né, porque foi nesse ponto que ele mais pegou, né, de informações, porque é uma doença que, como eu comentei no início do vídeo, né, gente, é considerada como sendo a doença do século, que segundo dados da OMS, então, 300 milhões de pessoas elas são diagnosticadas atualmente com esse transtorno, tá, gente? Isso 300 milhões de pessoas sob um ponto de vista de que pessoas acabem buscando auxílio, né? Mas a gente sabe que existem muitas e muitas e muitas pessoas que acabam não buscando auxílio para tratar qualquer tipo de transtorno, seja ele psíquico, seja ele físico, por ter uma certa vergonha, né, de buscar auxílio, principalmente auxílio terapêutico, seja através da psicologia, da psicanálise, seja da psiquiatria, mas também de tratamentos alternativos, né? As pessoas elas acham que grande parte dos seus transtornos podem ser resolvidos de uma forma totalmente sozinhas. Então, muitas vezes, por não aceitar esses transtornos, é que às vezes eles acabam piorando e muito, tá, gente? Pois bem, então o Trigueirinho, né, ele aponta que uma das causas da depressão, né, gente, é justamente o afastamento do eu superior, né? Então a pessoa ela acaba se deprimindo, pois o seu eu superior ele acaba se afastando de uma forma por inúmeros motivos, né? O eu superior ele não consegue estar próximo a nós justamente porque muitas vezes o que acontece? Quando nós estamos prontos para reencarnar aqui no plano Terra, tá? A gente tem um plano evolutivo. Tá? Todo esse plano evolutivo ele é desenvolvido pelo nosso eu superior, pela nossa família espiritual, pela nossa família monádica, né? Pela nossa mônada. E a partir do momento em que nós nos propusemos a reencarnar, este plano ele precisa ser cumprido. E na grande maioria das vezes a gente acaba não cumprindo esse plano.
A gente acaba fazendo outras coisas, acaba realizando outras tarefas, acaba indo por um outro caminho que não é aquele escolhido pelo nosso eu superior. Então, muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer essa conexão mais ampla com ele, né, justamente por conta de inúmeros fatores que eu vou explanar para vocês também, tá, gente? Então, muitos de nós, a gente não consegue fazer essa conexão maior, a gente não consegue fazer essa conexão com frequências mais elevadas, a gente não consegue viver aquela vida que está na nossa programação divina. E aí, muitas vezes, o nosso eu superior, ele acaba se afastando justamente para que a gente comece a olhar mais interiormente, para que a gente comece a perceber que existem vários outros fatores, várias outras condições, várias outras situações que estão nos afastando de um verdadeiro caminho. Então, a partir do momento em que a gente acaba entrando em depressão, né, gente, significa que nós precisamos olhar para nosso interior, saber o que mais eu preciso, olhar para dentro de mim, conhecer-me espiritualmente, conhecer as minhas mazelas espirituais, as memórias que eu venho armazenando ao longo das minhas existências, a todas as situações hereditárias também, né, gente? Porque um dos fatores que a medicina alopática aborda para que as doenças psíquicas, então, elas acabem se desenvolvendo, são fatores hereditários, e é exatamente esses fatores, essas memórias ancestrais que a gente precisa curar com mais intensidade também, porque elas são a causa, muitas vezes, dessas questões de desordens psíquicas, desordens mentais na nossa vida, tá? Então, quando a gente se deprime, quando a gente tem ansiedade, a gente precisa parar, né, e olhar mais profundamente para o meu interior e saber qual é a causa disso tudo, tá? Então, existem muitos fatores que acabam fazendo também, gente, com que o nosso eu superior se afaste, né? Então, um dos primeiros fatores é justamente eu não estar seguindo o plano, né? Eu estar insistindo em realizar determinada tarefa aqui nesta atual existência que não está no meu plano evolutivo. Então, muitas vezes eu tenho uma tarefa de desenvolver qualquer atividade laboral aqui, mas eu estou insistindo em ir por um mesmo caminho que não é aquele que está na minha programação divina, né? Eu quero desenvolver um dom que não cabe a mim desenvolver esse dom, né? Eu quero muitas vezes copiar o dom de outra pessoa que não está na minha programação divina, né? Então todos nós possuímos um certo dom e esse dom ele precisa ser colocado em prática aqui, tá? Então, a partir do momento em que eu for fazendo essa reconexão com o meu eu superior, a partir desse momento que eu for olhando verdadeiramente para dentro do meu coração, para o meu interior, para saber quais são as causas de tantas perturbações que eu estou carregando e que eu estou manifestando nesse exato momento, tá, gente? Mas eu vou conseguir descobrir qual é o dom da minha alma, né? Quais são as tarefas que eu realmente preciso desenvolver aqui, certo? Então, a partir do momento em que eu fizer essa conexão mais intensa com o meu eu superior, com o meu eu interno, né, com tudo aquilo que eu tenho armazenado nos meus registros de alma, gradativamente eu vou descobrindo aquilo que eu preciso fazer aqui, tá, gente? Eu vou descobrindo os meus verdadeiros dons, tá? Mas, Margarete, né? Como é que eu posso descobrir se eu realmente estou ou não estou conectado? Como é que eu posso descobrir se eu realmente estou com alguns desses transtornos? Como é que eu posso descobrir, né, situações então que eu esteja passando por isso e como que eu faço para me reconectar mais uma vez, tá, gente? Então, muitas pessoas podem estar fazendo essas perguntas. Meu Deus, eu tenho isso, né? E agora, o que eu faço, né? Mas, num primeiro ponto, gente,
eu quero trazer para vocês algumas das causas, principalmente do afastamento do eu superior. O porquê que o eu superior se afastou da gente, o porquê que a gente perdeu essa conexão com ele. Porque muitas vezes, gente, não é só uma questão, digamos assim, de uma teimosia, né? Muitas pessoas sim são teimosas, a gente sabe, tá? Muitos de nós acabamos se tornando pessoas mais teimosas por conta de várias experiências da nossa própria existência, tá? Mas existem outros fatores um pouco mais delicados que fizeram com que o nosso eu superior se afastasse de nós ou que nós nos afastássemos do nosso eu superior, tá? Fizessem com que nós nos afastássemos da nossa família espiritual, da nossa família monádica e não conseguíssemos muitas vezes colocar em prática aquilo que a gente realmente veio para fazer aqui, tá? Pois então, né, como eu falei anteriormente, então algumas das situações que podem causar as doenças psíquicas, tá, gente? São as memórias das outras existências, as memórias hereditárias, as memórias traumáticas que a gente guarda nos nossos registros de alma, que fazem com que muitas vezes a gente acabe desenvolvendo esses transtornos psíquicos, esses transtornos mentais, tá? Principalmente no que tange a questões de traumas muito severos que a pessoa viveu lá no passado, né? Situações de posse, situações de apego excessivo que as pessoas têm umas com as outras, aquela sensação de que se eu não tiver o controle sobre as pessoas, não tiver o controle sobre a determinada situação, né, não está de acordo com aquilo que eu quero para mim, né? E muitas vezes as pessoas vão acabar entrando então na chamada depressão, né? Que pela metafísica da saúde, né? Pela linguagem de todas as nossas situações vivenciadas, experienciadas, a depressão nada mais é do que excesso de passado, ou seja, a bagagem espiritual de memórias, de apegos, de posses que eu venho desenvolvendo, que eu venho armazenando ao longo das minhas existências. Então, os meus registros de alma, o meu registro acástico, ele está repleto de informações traumáticas, repleta de situações, muitas vezes, de controle, de posse, né, de domínio, né, que eu tenho sobre aquilo que eu quero que aconteça da forma como eu quero que aconteça, né? Então, desta forma, o nosso eu superior, ele tende a começar a se afastar porque eu não estou entregando o meu livre-arbítrio para ele, né? Porque pessoas que estão numa caminhada evolutiva um pouco mais avançada, gente, vão entender que a partir do momento em que eu não querer controlar absolutamente nada e nem ninguém, essas situações psíquicas, esses transtornos mentais, esses transtornos sentimentais, eles vão gradativamente desaparecendo, tá? Então, uma das causas do afastamento do nosso eu superior é justamente eu querer ter o controle sobre cada uma das situações, eu guardar memórias negativas do passado, eu guardar memórias genéticas familiares, né? Situações de repetição de padrão comportamental dos familiares. Então, são situações em que muitas vezes traumas vivenciados por eles, eu também acabo carregando nas minhas memórias genéticas familiares e isso vai fazer com que muitas vezes esses transtornos psíquicos acabem acontecendo, tá, gente? Então é preciso fazer uma limpeza mental, emocional, sentimental, né, dessas condições, dessas situações traumáticas que eu trago das minhas outras vidas ou das memórias familiares que eu também carrego, tá, gente? Outro ponto importante que muitas vezes acaba acontecendo para o desencadeamento desses transtornos psíquicos é justamente a manipulação do nosso código genético pelas frequências involutivas, tá?
Então, em outros vídeos aqui a gente já fez essa abordagem, né, de situações de manipulação por essas frequências involutivas, pelos falsos deuses, pelos falsos profetas e várias outras questões, né, de ordem involutiva que esses seres acabaram desenvolvendo ao longo da humanidade, tá? Então, muitas dessas condições psíquicas, elas se apresentam também por conta da manipulação do nosso código genético, tá, gente? Então, o que acontece? Muitos de nós estamos encarnados no atual momento planetário, tá? Passando por inúmeras situações mais negativas, né? Inúmeras situações de ordem, seja ela física, seja ela econômica, seja ela de qualquer outro fator, tá? E a gente sabe que existe por trás disso toda uma questão de manipulação por parte de forças involutivas que querem continuar manipulando e escravizando a humanidade. No passado isso não foi diferente, né? E a gente está reproduzindo os mesmos fatores. Por quê? Porque o nosso DNA, no passado, ele foi manipulado por essas forças involutivas para tornar a humanidade escrava, tá? E essa alteração no código genético de grande parte das pessoas que passam por essas questões psíquicas, ele está muito mais acelerado, tá? Por conta de que as memórias do passado elas estão retornando, tá? Então as memórias das nossas outras existências elas estão ficando cada vez mais evidentes por conta de que em 1988, com o advento, né, que teve então a grande convergência harmônica, né, mais precisamente em 1987, e em 8/8/88 houve então essa grande abertura de um portal eletromagnético em que fez com que boa parte dos véus que encobrem as nossas visões, né, vamos usar esse termo, ele gradativamente está sendo removido, tá? E aí muitas dessas situações estão se tornando mais visíveis para nós e essas condições psíquicas também estão aflorando cada vez mais na humanidade, tá? Então, essa condição das manipulações genéticas, elas também foram sendo realizadas há muitas encarnações, tá? E nós carregamos essas informações pelo corte do filamento do nosso DNA, tá? Aonde Crayon ele fala muito sobre essa condição de manipulação genética, tá? Que nós humanos fomos passando há muitos éons, há muito tempo da nossa contagem aqui da Terra, tá, gente? E fez com que então hoje a gente possuísse apenas 2 filamentos do DNA, cortando então a nossa conexão com as esferas superiores. Então foram inúmeras situações de manipulação genética feita por esses seres involutivos, tá? Que nos cursos do Reiki Quântico com Luz, de forma online, a gente explica exatamente todas essas situações que acabaram acontecendo, tá? Do porquê dessa manipulação genética e quem são os seres que estão por trás disso que acabaram fazendo essas manipulações, tá, gente? Outra questão, tá, que pode vir a desencadear esses transtornos psíquicos é justamente aprisionamento em realidades paralelas onde as pessoas estão passando por traumas profundos, tá? Então, o que acontece nesse sentido, gente? A partir do momento em que nós desencarnamos, a partir do momento em que nós estamos aprisionados aqui nesta roda kármica da vida, tá? Que a roda kármica também ela é uma criação dos seres involutivos para nos manter aprisionados em dor, em sofrimento, em repetição de padrão, em continuar achando que nós estamos fazendo exatamente tudo errado, em achar que nós temos um karma com A, B, C, D e E, né, para curar, e que se eu não curar eu preciso retornar numa próxima existência para poder fazer essa cura mais uma vez, tá, gente? Então são rodas kármicas reencarnatórias na Terra, reencarnatórias em realidades paralelas,
que onde eu tenho, como a gente já falou em outros vídeos aqui também, fractais de almas meus que estão aprisionados, passando por essa condição de traumas, né? Ou seja, muitas vezes eu estou vivendo nesta mesma realidade uma situação traumática, eu estou vivendo situações de um aprisionamento em laboratórios, né, passando por inúmeras manipulações, eu estou aprisionado em uma condição familiar, muitas vezes nestas realidades paralelas, aonde eu estou passando por processos de traumas psicológicos, né, de situações em que as pessoas estão passando por muita manipulação mental, manipulação emocional, chantagens emocionais e vários desses outros fatores que acontecem nessas realidades paralelas, e este fractal que está encarnado neste exato momento acaba se sintonizando com essas energias, e isso acaba provocando então essa questão também desses transtornos, tá, gente? Muita situação também acontece, né? Um outro ponto que pode vir a manifestar então esses transtornos psíquicos é o que a gente chama de obsessões complexas, né? Que são a questão de chips e implantes que as pessoas acabam tendo, né? Nos seus corpos espirituais, nos seus corpos sutis, e esses chips e implantes acabam provocando então essas desordens mentais, essas desordens espirituais que nós manifestamos ao longo das nossas existências, tá, gente? Então, muitas vezes também o que pode acontecer é que as pessoas falam, a obsessão muitas vezes é uma condição de outros espíritos que vêm e tentam acoplar no corpo da pessoa, provocando então esses inúmeros fatores de desordens psíquicas. Sim, gente, né? Pode ser que existam essas situações então de outros seres ali se aproximando e causando esses transtornos, principalmente em se tratando da esquizofrenia, tá? Porque a esquizofrenia, gente, ela pode ter vários fatores, tá? Aonde muitas vezes, que é o próximo ponto que eu vou entrar, né? Muitas vezes as pessoas, esses transtornos, eles podem ser gerados através de processos de magia negra também, tá? Aonde a pessoa, ela passou por essas situações tanto em existências passadas como na atual existência, tá? Fazendo com que, ou inclusive em realidades paralelas, onde os fractais negativados, porque realidade paralela é negativado, tá, gente? Ele é controlado por esses seres involutivos, tá? Então, o que que acontece? Muitas pessoas que possuem, que são infelizmente dominadas por esses seres involutivos, elas continuam fazendo processos magísticos e acabam fazendo com que muitas pessoas acabem, entre aspas, enlouquecendo, tá? Então há uma dominação muito grande da mente das pessoas para que elas entrem nesse estado energético mais degradante, né? Aonde ela sim vai enxergar coisas, ela vai ouvir coisas, ela vai enlouquecer de não saber a quem ouvir, vai acabar causando diversos distúrbios, né? Aonde seres involutivos ou até mesmo outras personalidades da pessoa de vidas passadas acabam se manifestando nesta atual existência, tá? Filmes acabam retratando isso, né, de transtornos de personalidade, tá, onde as pessoas elas manifestam várias personalidades ao mesmo tempo. Então isso significa que ela naquele momento ela está captando tanto personalidades dela do passado, como também personalidades de realidades paralelas, aonde ela está aprisionada, passando por essas situações que acaba magnetizando para si naquele exato momento, tá? Então isso a gente chama de uma obsessão complexa, né? Uma obsessão severa, né? Aonde vários desses fatores acabam acontecendo, tá? E muitas vezes esses processos magísticos fazem então com que pessoas acabem sendo colocadas em ambientes
muitas vezes familiares, em ambientes profissionais, em ambientes sociais, tá? Aonde aconteceram, inclusive em vidas passadas, e o que eu vou falar aqui também é bem complexo, tá, gente? Aonde muitas dessas pessoas que a gente possui vínculo, ou que aquela pessoa que apresenta esse transtorno, né, psíquico possui, pode ter acontecido no passado ou nesta existência a entrega da alma desta pessoa, tá? Aonde muitas vezes essa entrega da alma, né, pode levar principalmente a pessoa com esquizofrenia, né, a processos de suicídio, né, ou a pessoas com uma depressão severa, a processos de suicídio. Então, grande parte das pessoas que acabam cometendo isso, gente, elas são muitas vezes oriundas, né, desses rituais de entrega de alma que foram realizadas no passado por inúmeros fatores, tá? Então, essas doenças psíquicas, gente, elas são basicamente esses fatores espirituais que acabam acontecendo, tá? Uma outra parcela de pessoas que acabam manifestando esse tipo de situação, infelizmente, são pessoas que a gente recebe algumas orientações e algumas dessas pessoas, infelizmente, elas podem ser consideradas como sendo clones, né? Pessoas que estão aqui que na grande maioria das vezes não possuem uma alma no seu interior. Né? Pessoas que são usadas, infelizmente, por esse lado involutivo e são aqueles casos assim extremamente severos, extremamente perversos, onde as pessoas elas acabam cometendo loucuras, tá? Pessoas que acabam fazendo os considerados psicopatas, muitas vezes psicopatas em grau severo, tá, gente? Aonde eles têm uma mente totalmente manipulada por essas condições mais densas, tá? Por esses seres mais involutivos, e são pessoas que agem comandadas por essas esferas involutivas, tá, gente? Então é bem complicado, né, acabar falando tudo isso, mas é uma verdade que a gente precisa trazer, né, para que vocês possam, ou para que todos nós possamos ir dando uma atenção diferente, para esse olhar diferente para essas condições que acabam acontecendo, tá? Então o que que acontece, né? Muitos de nós possuem conhecidos, possuem familiares, possuem várias pessoas que estão passando por esse tipo de situação, tá? Aqui são dados que eu trouxe, principalmente na condição do número de pessoas que acabam manifestando tudo isso, né? Mas a gente sabe que existem muito mais pessoas que com o passar do tempo e a partir desse ano, tá, gente? A partir na verdade de 2019, quando o Chico Xavier falou, né, a data limite 2019, então muitas das situações vão acabar se intensificando e as doenças psíquicas realmente vão se tornar mais severas, tá? Então o que nós podemos fazer, o que a gente pode amenizar, né, de tudo isso, tá? O que a gente pode orientar, o que a gente pode tentar auxiliar alguma pessoa que passe por esse transtorno, tá? Independente se é criança, como eu comentei no início do vídeo, né, que são os transtornos de conduta, mas também todas as demais idades que vêm apresentar algum tipo dessa condição aqui, tá, gente? Seja depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia ou até mesmo demência, né? Demência é quando a pessoa ela fica totalmente imobilizada, justamente porque ela pode estar passando então ali por manipulações espirituais extremamente complexas e está aprisionada então em laboratórios, né, desses seres involutivos, sendo escravizada, né, uma alma escrava do outro lado, infelizmente, tá, gente? Então o que que acontece? Quem consegue ter uma condição maior de se interiorizar, de se olhar para o seu interior, de perceber o que mais pode estar causando, né? Todas essas situações que eu acabei de apontar, olhar com mais intensidade para dentro de si,
fazer orações, fazer meditações, fazer essa introspecção profunda, analisar, né, quais são os seus atos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, e reconhecer que sim, eu preciso de ajuda, sim, eu preciso fazer essa conexão maior, sim, eu preciso me reconectar com as frequências superiores de luz, eu preciso me reconectar com as esferas superiores, preciso me reconectar com Deus, né? Que esse é o grande mal da humanidade. Muitos falam que Deus nos abandonou, né? Justamente para colocar um pouco mais de medo nas pessoas, que Deus castiga, né? Que Deus não vai muitas vezes acabar nos estendendo a mão, que Deus não está aqui, né? Ou que Jesus foi embora, né? E muitas dessas outras falácias, né, que existem por aí, mas que a gente sabe que é totalmente o contrário, né? Eles nunca nos abandonaram. É nós que no passado, através dos contratos espirituais negativos, através das procuras por uma espiritualidade desequilibrada, de uma espiritualidade que prometia muitas vezes facilidades, né, de uma espiritualidade mentirosa, né, como Jesus falou, né, cuidem como os falsos deuses, os falsos profetas, né, e a gente acabou não dando ouvidos ao que ele falou, e nesses 2000 anos a gente continuou fazendo essas buscas mais negativas, né, querendo acelerar muita coisa, e nessa questão de querer acelerar, a gente acabou se vinculando a forças mais evolutivas, tá, gente? Então, o que acontece? Nós precisamos fazer essa reconexão com essas esferas superiores mais evoluídas mais uma vez. É nós que temos que dar o primeiro passo. Nós é que temos que pedir ajuda para essas amadas almas, esses amados seres celestiais que estão nos estendendo a mão mais uma vez, né? Então existem vários seres que trabalham com a operação resgate no plano Terra, né? Seres de altíssima frequência espiritual, seres de outros mundos que inclusive estão aqui contribuindo para a elevação e para o resgate da humanidade, para o resgate de Gaia, certo, gente? Então eles estão aqui nos estendendo a mão mais uma vez e pedindo para que a gente se reconecte com eles. Mas para que eu possa me reconectar com eles, eu preciso me reconectar comigo mesmo, tá? Me reconectar com o meu eu interior, saber exatamente aquilo que eu estou guardando dentro de mim, né? Fazer essa autoanálise, fazer esse autoconhecimento, tá? Entrar num processo de oração muito intensa, né? E pedir para que estas hierarquias possam nos levar, possam nos encaminhar para tudo aquilo que eu realmente preciso desenvolver aqui, né? Para tudo aquilo que eu preciso realizar de curas, seja comigo mesmo ou seja com as pessoas que estão ao meu redor, tá? Porque nós estamos inseridos em meios kármicos, em ambientes kármicos, seja ele familiar, conjugal, né? Família tanto biológica, pai, mãe, irmãos, tios e toda a ancestralidade, seja com família de procriação, né, esposo, esposa, filhos e a família desse esposo e dessa esposa também, tá, gente? Seja no ambiente profissional, com colegas, com supervisores, enfim, com todo mundo que está ali no ambiente profissional, seja no meio social também, né? Os amigos, os grupos, né, gente? Grupos, a gente precisa tomar cuidado com esses grupos, tá? Porque existem muitas situações de grupos voluntários, caritativos e um monte de outras coisas que também podem estar ligados a essa condição mais involutiva, tá, gente? Então é preciso abrir os olhos, expandir a nossa visão sobre muita coisa que acaba acontecendo aqui, tá? Então, no primeiro passo é o reconhecimento, né? Sim, eu preciso de ajuda, sim, eu tenho tudo isso, sim, eu quero me curar de tudo isso. E entregar, né, o seu livre-arbítrio para o eu superior, porque é ele que vai saber conduzir exatamente aquilo que precisa ser conduzido aqui. É ele que vai nos dar todas as dicas, todas as ferramentas, tudo aquilo que eu preciso desenvolver de cura, para que eu possa então fazer
essa libertação mais profunda de tudo aquilo que eu venho repetindo há várias existências, e é por isso que nessa existência eu estou mais uma vez com esses transtornos, tá, gente? Então, caso eu não tenha, mas eu tenho algum familiar, né, que esteja nessa condição, né, eu posso entregar esse familiar para as hierarquias superiores através da minha oração, para que ele vai sendo cuidado, ele vai sendo encaminhado, ele vai sendo zelado, né, acalentado da melhor forma possível, tá, gente? E outro fator que pode contribuir também, né, aqui no nosso canal a gente tem várias meditações que vão ajudando, né, a fazer essa reconexão maior também, né, a fazer essa cura mais profunda, fazer toda essa libertação de tudo aquilo que, né, eu acabei de falar para vocês, de todos esses pontos que acabam trazendo e desenvolvendo então esses transtornos psíquicos, tá, gente? E para quem assim desejar, existem ferramentas importantes que vão contribuir, mas desde que o profissional realmente esteja apto a fazer isso, né? Porque não são todos os profissionais, não são todas. É que nem Trigueirinho fala, né? No videozinho dele que a gente assistiu aqui no começo, gente. Às vezes não é só o medicamento que vai fazer com que a pessoa saia da depressão, da esquizofrenia, da bipolaridade, né? Existe algo muito maior por trás disso, que é essa reconexão com o interior, e existem pessoas que estão capacitadas nesse atual momento planetário para poder contribuir com isso. Tá? Então também não são todos os profissionais que trabalham com a questão espiritual, né, com técnicas espirituais, que vão conseguir dar esse suporte, tá? Porque a gente já falou em outros vídeos, né, principalmente no vídeo ali que a gente aborda sobre a cura à distância, a cura vibracional, tá, gente? Então, ele existem também alguns pontos específicos de quem realmente está apto, quem tem esse contrato, vamos dizer assim, com as hierarquias de luz para poder desempenhar essa tarefa de auxílio aqui a esses casos e a muitos outros casos que acabam se desenvolvendo no atual momento planetário, tá, gente? Então, o fator principal é o autoconhecimento, é a autocura, é a interiorização, tá? É fazer essa conexão mais intensa com o eu interior, é fazer essa conexão com o eu superior, com as esferas superiores de luz, e fazer com que quanto mais eu for buscando essa reconexão, quanto mais eu for buscando esta cura profunda da minha alma, de todas as dores, todas as mazelas espirituais que eu guardo, mais eu vou conseguindo equilibrar esses fatores de desordem psíquica, de doenças psíquicas, de transtornos mentais, de transtorno de conduta, né, independente da idade, tá, gente? É que eu vou conseguir equilibrar para uma próxima existência esses fatores na minha vida. Né? Aqui eu vou conseguir aliviar muito, eu vou conseguir equilibrar muito, tá? Desde que eu me entregue no coração misericordioso de Deus, no coração misericordioso de Mãe Maria, no coração misericordioso de todas as hierarquias que atuam com a Operação Resgate aqui no plano Terra. De todas as hierarquias que estão aqui nos estendendo as mãos mais uma vez para que a gente possa pegar nas mãos deles, né, gente, e seguir por esse caminho mais iluminado, tá? Então, quanto mais eu fazer essa conexão, mais eu vou conseguir equilibrar esses fatores e buscar uma cura profunda da minha alma, certo? Dúvidas, gente, vocês podem entrar em contato conosco, tá? Ou comigo, Margarete Ananda, ou então com a Mari Mariá, tá? Que a gente vai contribuir também, né, para essa cura profunda de tudo aquilo que causa, então, esses fatores de desequilíbrios mentais, emocionais e espirituais, provocando, então, todas essas situaçõezinhas que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Certo, gente? Espero ter contribuído, né, com esta fala, né,
São palavras fortes, mas é a realidade. É que nem o Mestre Jesus Sananda sempre nos disse, né? Busque a verdade e ela vos libertará. Então, quanto mais nós estarmos com a verdade, mais a gente vai conseguir promover uma cura profunda da nossa alma. Gratidão a todos e que o Cristo cósmico esteja convosco, dentro do vosso coração. Gratidão.